Será que não perdemos a liberdade quando passamos a seguir a Cristo? Mateus 16, 24 a 27, temos as palavras de Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A pergunta com que iniciei esta palavra é feita por algumas pessoas quando convidadas a receberem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, levantam essa questão: será que eu não vou perder minha liberdade quando eu aceito a Jesus como Salvador? Que resposta poderíamos dar a essa pessoa? Dizer que tudo quanto ela pensa perder depende da ideia que ela faz da própria liberdade. Se a liberdade for o fato de ser independente de Deus, de ignorá-lo, de andar só na escuridão sem aceitar nenhum auxílio, aí sim perdemos esta liberdade quando nos tornamos cristãos. Daí o convite de Jesus ser condicional, se ninguém é obrigado, mas é convidado. Foi Jesus que disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas parece um paradoxo se Jesus convida para a liberdade e alguém está dizendo, pensando, se eu me tornar um cristão, vou perder a liberdade. Ora, uma pessoa realmente que não segue a Cristo é uma pessoa liberta? Veja a situação do apóstolo Paulo. Ele diz a respeito do seu tempo quando não era cristão: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quantas pessoas jovens estão dentro de uma cadeia, de uma penitenciária, outros com a sua vida no término, porque pensaram que eram pessoas livres e que poderiam fazer tudo o que quisessem, e que até recusaram o convite para aceitar Jesus como Salvador, admitindo, como muitos admitem, que se a pessoa entregar sua vida a Cristo, ele vai perder sua autonomia, sua liberdade de fazer aquilo que ele acha que deve fazer como pessoa livre. E aí está, então, a situação de muitas pessoas que pensam que se tornarem crentes em Jesus, perderão a sua liberdade. Como temos apresentado, esta liberdade é uma ilusão que o mundo cria para si, e o homem acredita ser livre porque tem a impressão de fazer o que bem entende. Mas, na verdade, ele é escravo do seu egocentrismo
e ele cria para si um sistema social do qual ele se torna escravo e que o corrompe por sua vez. Então é uma situação que muitos não realmente compreendem e estão, na verdade, dentro dessa liberdade que proclamam, estão vivendo como prisioneiros. Ainda o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim a partir do versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você me perguntasse como eu poderia saber se eu estou vivendo assim, nessa expressão que se usa, viver na carne e me tornando inimigo de Deus. É fácil você abrir a Bíblia no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, e ele então mostra o seguinte: as obras da carne são manifestas, as quais são. Confira com a sua forma de viver para ver se você está vivendo segundo a carne, dentro da liberdade que você está se arvorando, dizendo que se tornar cristão, você vai perder a sua liberdade. Então diz o apóstolo Paulo, a partir do versículo 19 até o versículo 21 do capítulo 5 de Gálatas: as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Realmente você admite que está gozando de liberdade para fazer o que quer e por isso não pode se tornar um cristão, senão sua liberdade vai ser cerceada? O escritor desta epístola, o apóstolo Paulo, que teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele disse na sua primeira carta a Timóteo 1,15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso eu alcancei libertação, para que em mim, Cristo, mostrasse toda a sua paciência e que eu pudesse servir de exemplo para aqueles que hão também de segui-lo e alcançar a vida eterna. Vivendo neste mundo, dizia ele, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Aqui está, então, uma pessoa que alcançou plenamente essa liberdade que Jesus oferece e que, então, coloca a pessoa numa posição favorável de servir a Deus e deixa aquilo que constitui para muitos liberdade, que na verdade é uma prisão.
No capítulo 4 do livro da Epístola a Tiago, nós vamos encontrar no versículo 4 essa declaração: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então aqui está, meu prezado ouvinte. Ser inimigo de Deus não é coisa boa que se escolha. E é o que acontece quando a pessoa vive dentro das paixões próprias da sua carne, quer ser amigo do mundo e, desse modo, se constitui inimigo de Deus. Agora, Jesus, nos seus dias, ele declarou em João que havia pessoas que se sentiam livres, mas, na verdade, eram escravas, conforme nós estamos dizendo. Jesus disse em João 8,34, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Por isso nós chamamos que há certas pessoas viciadas em drogas, viciadas em bebida alcoólica, que não deixa de ser uma droga. Quer sair porque está causando prejuízo para a sua vida física, para a sua família, para a sua vida econômica, porque está ameaçado até de perder emprego por se deixar levar pela embriaguez, pelas drogas. E Jesus então oferece a verdadeira liberdade. Dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus pensaram que eram livres, disseram para Jesus: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Foi então quando Jesus declarou que há uma servidão, não de um governo, não de pessoas, mas servidão da própria vontade humana, que não pode dominar-se a si mesmo. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, respondendo à pergunta, será que não perdemos a liberdade quando seguimos a Cristo? Nós respondemos, não, pelo contrário, a pessoa será realmente livre. Foi por isso que nesse convite de Jesus, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aí está o que Jesus nos oferece, a verdadeira liberdade que não possuímos antes de conhecê-lo e de entregar nossas vidas a Ele. Por isso o convite que Ele fez em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quem procurar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a ganhará. E que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu prezado ouvinte, você já imaginou, já pensou, já planejou onde você viverá a eternidade? Perto de Deus, a quem você escolheu em vida viver, ou longe de Deus, seguindo-se a escolha que você também em vida escolheu, longe de Deus. Continuará ainda mais distante de Deus. Perto de Deus aqui,
mais perto de Deus estará, porque as portas celestiais se abrirão para você, conforme a promessa de Jesus, de João 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aceite o convite. Você realmente vai ser livre. Amém, graças a Deus por essa palavra. Você ainda pode ligar e participar do programa Consultando a Bíblia através do telefone 3221-9500. Você pode deixar o seu pedido de oração, falar com a irmã Regina Blanco, fazer sua pergunta e o pastor Natanael Reinaldi responde Consultando a Bíblia. Ouviremos mais um lindo louvor a Deus e já já o quadro Você Pergunta e Nós Respondemos.